Fala pessoal, Paulo Pérez aqui, sejam bem-vindos ao canal. Deus abençoe cada um de vocês que está compartilhando e curtindo as mensagens. Eu quero pedir para você deixar o seu like para ajudar a mensagem de Deus ser espalhada. E hoje vamos falar sobre o livro de Timóteo, capítulo 1 e versículo 15, onde o apóstolo Paulo diz: Jesus veio ao mundo para salvar o pecador, que entre eles eu sou o principal. E ele veio manifestar o perdão através de mim. Então, esse versículo, o apóstolo Paulo vai contar um pedaço resumido da história dele, que foi de perseguição aos cristãos. O apóstolo Paulo perseguiu os cristãos porque ele foi criado pela lei e ele não acreditava em Jesus. E todo mundo que acreditava em Jesus, olha como essa vaca tá fraca. Todo mundo que acreditava em Jesus, o apóstolo Paulo, antes de ser apóstolo, ele prendia, ele maltratava, ele era um perseguidor da igreja. Mas até que um dia, ele que ainda tinha o nome de Saulo, ia indo no caminho rumo a Damasco, e Jesus apareceu para ele numa luz. Então, ele teve um encontro com Jesus. Foi aí que a história do apóstolo Paulo vinha a ser mudada. Então, quando ele se coloca como o principal pecador, ele está falando do passado dele, que foi de muita maldade que ele fez com os servos, com os cristãos, porque ele era convertido pelo judaísmo e não pelo cristianismo. Bora, vaca? Bora, lerdinha. Bora, lerdinha. Oi, Hilda. Então, o apóstolo Paulo, ele era convertido pelo judaísmo. E ele, como um judeu que não aceitava a palavra de Jesus, o sacrifício de Jesus, ele perseguia os cristãos. Assim como hoje, a gente que fala da palavra de Deus aqui na internet, já deixa o seu comentário aí de alguma sugestão de versículos que a gente fala aqui. Se Deus inspirar, a gente fala. Assim como hoje a gente fala na internet sobre Deus, sobre a Bíblia, e tem uns ateus que quer falar sobre Deus, uns neo-ateus. Antigamente tinha a perseguição aos cristãos, a perseguição por quem pensava diferente. Olha o tempo se formando, gente. Então o apóstolo Paulo perseguiu os cristãos e ele fala do passado pecaminoso dele, do tempo de ignorância que ele teve. Então ele falou que através dele, que foi um grande pecador e recebeu graça, as outras pessoas também receberiam a graça, viveriam pela graça, receberiam Jesus Cristo no coração e teriam Jesus como seu Senhor. Então presta atenção no tamanho da humildade desse homem, onde ele diz assim: eu sou o principal pecador. Quando ele diz que ele é o principal pecador, ele está se colocando em uma posição de humildade e se incluindo no que ele está falando. Ele foi o maior apóstolo de todos os tempos, mas ele dizia que ele era o menor, apesar de ele ter sido o que fez mais. Bora, lerda. Bora, sua lerda. Então, gente, essa é de uma humildade gigante, o apóstolo Paulo dizer que ele era o principal pecador. E qual o significado da palavra humildade? Não é o que você pensa. Às vezes você pensa que humildade é andar de chinela havaiana, é andar de Uno, é ter uma casa barata, é usar uma roupa barata. Não é isso, eu não estou dizendo que está errado. Mas humildade, a raiz da palavra do latim é humiliter, que significa reconhecer os próprios limites e agir com consciência
baseado nesses limites. Tem gente que é bilionário e é humilde, tem gente que é classe baixa e é desumilde. Então ele teve a humildade de admitir que ele foi um grande pecador. Quando você chega diante de Deus com humildade, você já tem um ponto diante de Deus. Porque você fala: Deus, é o seguinte, até aqui eu fiz tudo de errado, eu vivi nos vícios, nas bebidas, nas drogas, na fornicação, mas a partir de hoje eu quero ser diferente, estou cansado, eu errei mesmo, eu falhei. E aí você pega e conversa com Deus sobre isso, que você errou, e reconhece o seu limite. Deus, ele vai te aceitar, porque Deus, ele te aceita também. Não é só você que aceita a Deus, Deus, ele também te aceita. E aí quando você tem a humildade de chegar diante de Deus, ele vai te receber como filho. Quando você obedece a Deus, você não é só criatura, você é chamado de filho. Então, o que acontece? Ele falou que ele era o principal pecador, porque tem gente que acha que porque serve a Deus não é pecador, mas é também. A gente tem que buscar com fidelidade o Senhor para não cair no pecado. A gente tem que ter humildade. Esse texto fala muito sobre humildade diante de Deus. Então, gente, e aí lá embaixo o apóstolo Paulo fala algo que, nas minhas palavras, é assim: se eu que fiz tudo isso de errado, recebi de Deus o perdão e hoje falo de salvação, por que vocês não receberiam o perdão? Vocês conseguem entender? Ele quer transmitir isso no texto. Isso é muito bonito, é lindo demais de se ouvir da parte da palavra de Deus, porque ele está transmitindo a novidade que é a salvação na vida dele para todo mundo, porque ele quer que todo mundo saiba das boas novas da salvação. Então, gente, é muito bonito isso. Às vezes a pessoa começa a tocar um instrumento musical, igual eu quando comecei a tocar viola. Eu queria que todo mundo soubesse que eu estava tocando viola, porque era legal demais tocar viola. E aí, isso acontece quando você aceita Jesus e de fato o Espírito Santo te convence do pecado, como diz a Bíblia. O que acontece? Você vai querer falar para outras pessoas sobre a salvação, você vai querer que outras pessoas sejam salvas, você vai querer incluir outras pessoas no mesmo estilo de vida que o seu. Não é que você é uma pessoa controladora que quer mandar em todo mundo, não. Você vai deixar a pessoa ser o que ela é de verdade na essência, mas você vai falar do Evangelho, falar das boas novas do Evangelho. Então ele falou: se eu que fui pecador, fui blasfemo, fui ignorante, recebi o perdão, imagina nós agora, eu, Paulo, aqui. Imagina se eu não recebo o perdão de Deus, se você que está me assistindo não recebe. Então, bora vaca, bora. Bora vaca, bora. Bora vaca. Bora. Bora vaca, bora. Bora vaca, bora. Bora vaca, bora. Bora vaca, bora. Bora vaca. Então o perdão ele está disposto para todos. E você que assistiu esse vídeo, sente que precisa melhorar, que Deus tocou no seu coração, eu quero deixar uma mensagem para você. Leia a Bíblia, pode começar por Marcos ou por Gênesis. Leia a Bíblia, porque a Bíblia pode transformar, e vá em uma igreja, peça o direcionamento de Deus para fazer as coisas, porque Deus ele é fiel e Ele quer te salvar. O projeto de Deus para a sua vida maior não é te deixar multimilionário, não é te dar a maior alegria do mundo, é te dar a paz que Jesus falou que o mundo não vos dá, e é também te salvar, o maior privilégio. Então Deus abençoe por ter assistido até aqui, eu separar a vaca dos bezerros. Deus abençoe de coração, gente.
Compartilhe esse vídeo com alguém especial. Deus em primeiro lugar. Valeu!